Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Todos vocês são bem-vindos. Abramos os nossos corações. Pegue a sua Bíblia, pegue a Escritura agora e vamos a mais uma porção. Vamos a mais uma porção aqui desse tema aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais no título: Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Prontos para ouvir? Então se dispa agora. Se dispa agora de toda a filosofia humana. Para com as suas frasinhas de efeito. Para. Tá bom? Vamos para a palavra. Estamos trabalhando. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não deixe que um pré-engessamento te impeça de receber de Deus. Não permita que um pré-engessamento impeça você de alcançar aquilo que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Estamos em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos lá, Tiago, capítulo 3, verso 11. Olha só, esse capítulo 3 está cheio de metáforas, ou seja, de ilustrações, de exemplos. Ele vai contar algumas histórias, vai usar de algumas metáforas para nos ensinar algo muito profundo, porque às vezes a palavra em si, a frase em si, não alcança o seu entendimento. Muitas vezes a frase "o tomate é vermelho" não alcança o seu entendimento, a frase, entendeu? Às vezes não alcança, então ele usa de metáforas, de exemplos, de ilustrações. Então é um capítulo que está cheio de ilustrações e nós vamos estar usando todas essas metáforas para trazer entendimento aqui dentro. Amém? Versículo 11. Olha só que coisa linda. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Hein, queridos irmãos? Olha só, é uma pergunta e a metáfora é uma mina de água, um olho de água. Acaso pode jorrar da mesma fonte, do mesmo lugar, da mesma mina? Então a metáfora aqui é uma mina de água, é um olho de água. Tudo bem? Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? A resposta já é sugerida. A resposta é não, não pode, não. Com relação à mina, veja, por isso que é bom a metáfora. Por isso que é boa a metáfora. Numa mina de água, que está jorrando água, dá para sair de dentro dela alguma coisa doce e amarga ao mesmo tempo? Dá. A resposta é não. Não dá, certo? Então deixa isso bem claro. Não dá, não pode jorrar da mesma mina uma água amarga e uma água doce. Não dá. Beleza? Deixa isso bem claro. Não dá para sair do mesmo lugar água doce e água amarga. Não dá para sair do mesmo rio água doce e água amarga. Não dá. Ficou claro isso, né? Aí você perguntaria, do que ele está falando? Resposta do versículo 10. Da nossa boca. A resposta é a sua boca. Por isso pedireis o que quiserdes. Vocês podem falar o que vocês quiserem falar. Vocês podem falar o que vocês quiserem falar. Só tem que fazer uma observação. Vamos lá? Vocês podem pedir o que vocês quiserem pedir. É difícil, é óbvio. O texto de João 15 diz assim: vocês devem pedir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Vocês podem. Agora, existe uma coisa que vocês devem observar. Verso 10. Ainda para reforçar o que ele falou agora há pouco. De uma só boca. Olha aí. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca está procedendo bênção e maldição. Olha só, presta atenção. Mina d'água não pode. Mina de água, uma fonte de água, não acontece isso.
mas a boca pode. A boca pode liberar coisas doces e coisas amargas. Presta atenção, meu Deus do céu. A mina, viu só que se não fosse a metáfora você não entendia? Se não fosse uma parábolazinha você não compreenderia? A mina não pode. Você não vai ter uma mina que de manhã ela jorra água doce, à tarde ela jorra água amarga, de madrugada ela jorra água doce de novo e no fim da madrugada ela jorra água doce de novo. Não, não existe uma fonte assim, queridos. E está claro isso? Isso está claro. E ele fala no verso 10, de uma só boca está procedendo coisas amargas e coisas doces. De uma só boca está procedendo. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Agora vocês têm que observar o que está falando. O que você está dizendo. Verso 10, de uma só boca procede bênção e procede maldição. Aí vem o conceito agora, ponto final. E continua, olha o conceito. Meus irmãos, olha o mandamento aí. Olha o mandamento aí. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Esse é o mandamento. O que você tem que fazer então? Vigiar. Irmãos do céu, é difícil falar coisas doces? Não é difícil não. Não é difícil não. Só que é muito fácil falar coisas amargas. Irmãos, é impossível você falar coisas boas, é impossível. Alguém vai costurar a sua boca? É impossível, é difícil falar coisas boas, não é difícil. Mas também não é difícil falar coisas amargas. Tá percebendo? Então o que é que você vai escolher hoje? O que é que você vai escolher hoje, pelo amor de Deus, irmãos? Meus irmãos, olha só, no meio do versículo 10, é o conceito, é o mandamento. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que coisas? Sair da nossa boca bênção e maldição. Não pode. Escreva aí, não pode, não deixe sair da sua boca bem e mal. Escreva aí, não deixemos sair dos nossos lábios bênçãos e maldições. Não deixemos sair dos nossos lábios bênçãos e maldições. Então o que eu tenho que vigiar? Eu tenho que vigiar nisso, querido. Você pode falar o que você quiser falar, mas coloca uma torneira na maldição aí. Coloca uma torneira nas coisas amargas, tranque essa torneira. Você está percebendo isso, querido? Isso é forte demais. Isso é forte demais. Então eu tenho ensinado para vocês que praticar a palavra não é um gesto mecânico apenas. Praticar a palavra, irmãos, não é um gesto, a princípio, não é um gesto mecânico e corpóreo. É falar, queridos. Quando você começa a falar, logo você começa o gestual. Está percebendo? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Isto é loucura. Vocês podem falar o que vocês quiserem falar. Dizer o que vocês quiserem dizer. Meus irmãos, de uma só boca está procedendo bênção e maldição. Ponto. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Do mesmo jeito, verso 11, do mesmo jeito que não pode jorrar de um mesmo lugar o que é doce e o que é amargo, não pode, você não deve permitir que saia da sua boca o que é doce e o que é amargo. Corte alguma coisa aí. Corte. Vai, bloqueie o que é amargo, bloqueie o que é duro, bloqueie o que é maldição, bloqueie. Irmãos, não é certo, é loucura, entenderam? Perceberam? Perceberam isso, irmãos? Então é o falar, é o declarar. Olha o versículo 9, olha só o versículo 9. Com ela, com a língua, com ela, com a boca, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Não pode. Não pode. Pastor, mas isso que eu falo de vez em quando para algumas pessoas é porque as pessoas merecem. Se elas merecem ou não, não é problema seu.
Ah, mas eu falo isso porque o fulano, a fulana merece. Ei, você não é Deus das pessoas. Você não é dono dos indivíduos, você está entendendo? Porque muitas vezes nós temos um senso de justiça própria, um senso de vingança que nos prejudica, irmãos. Que nos prejudica. Não quer dizer, vou repetir aqui, não quer dizer que você não deva ser firme às vezes. Ser firme quando as pessoas querem te influenciar, querem te amaldiçoar, querem te negativar. Aí sim você vai ser, mas não vai amaldiçoar, você vai ser firme. Para com isso, você vai dizer. Sai dela, Satanás, como Jesus disse para Pedro. Cala-te, Satanás. Você vai declarar, você vai ser firme, mas você não vai levantar uma palavra de maldição, porque isso é contra você. Aí você diz, mas o fulano, a fulana merece. São pessoas que merecem, são pessoas más, perversas. Você não sabe. Você não é Deus delas. Você não as conhece por dentro. Então cuidado com o que você fala, porque às vezes, ou melhor, muitas vezes, no afã de fazer justiça própria, você libera desta fonte que deveria ser fonte de bênção, você libera maldição, e essa maldição não vai alcançar o seu objetivo, vai alcançar você. Pedireis o que quiserdes, vocês podem falar o que vocês quiserdes. Agora, o que vocês querem? O que vocês querem? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, se vós permanecerdes em mim, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Como é que eu resolvo esse meu querer? Ele em você, as palavras, repita as palavras dele. Tem pessoas que enchem as paciências, gente, presta atenção nisso aqui, que enchem as paciências, pensa que praticar a palavra é um gestual, é uma tarefa mecânica, isso é para depois. Como é que você vai praticar mecanicamente uma coisa que você ainda não está lúcido ainda daquilo? Você não está cônscio daquilo ainda. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você não é abençoado porque você não quer ainda. Você não é ainda próspero porque você não quer. Você não fala isso, você só fala coisas erradas, só fala maldição, só fala coisas negativas, só pessimismo, só negativismo, só mal-estar. Então declare, fale pelo amor de Deus. Irmãos, não é conveniente que desta boca haja maldição e bênção. Não é conveniente, irmãos, do mesmo jeito que uma fonte de água não jorra doce e amargo. Do mesmo jeito, da sua boca não pode ter as duas coisas. Não pode ter as duas coisas da sua boca, bênção e maldição. Não pode. Meus irmãos, finalizando e encerrando, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Esse é o mandamento. Esta é a instrução. Esse é o conceito. Meus irmãos, não é conveniente que da sua boca saia bênção e maldição. Meu irmão, não é correto, não é saudável. Meu irmão, não é saudável que da sua boca saia bênção e maldição, saia o que é doce e o que é amargo. Não é saudável. Não é saudável. Não é bom para você. Não é bom para você. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Fiquemos com esta orientação ampliada um pouco mais. Pratique isso, falando o bem, falando o melhor, falando o que é santo, falando o que é puro, falando o que é honesto, falando o que é bom. Fale o tempo inteiro isso. Pratique isso. Fale e fale.